Sentar cada um nos seus lugares, fazer silêncio, virar para frente e prestar atenção. Pronto aí, ó. Chega. Pronto. Tá? Por última aula eu passei algumas questões. Nós começamos a respondê-las ou não? Não. Então vamos dar início à correção aí. Passou não? Qual que é a primeira questão? Qual foi a primeira questão? O que foi o empirismo? O que foi o empirismo? Foi uma corrente filosófica que se desenvolveu na modernidade, na Idade Moderna, que vai do século XV ao século XVIII, e vai ocorrer em especial numa região específica do planeta. Qual que é a região em que o empirismo é predominante? Oi? Sim, mas na Europa tem uma parte que é a Europa continental e tem a outra que são as ilhas. Entre essas ilhas tem um conjunto delas que formam um país, uma reunião de alguns países. Qual que é? Reino Unido, a Grã-Bretanha, que é composta de quais países? Acho que é Escócia. Inglaterra, Escócia e mais. Vai? Quais são os outros países que compõem a Grã-Bretanha? O Reino Unido? País de Gales. País de Gales. E mais? E as Irlandas. A Irlanda do Norte e a Irlanda. A Irlanda. E o empirismo é uma escola filosófica que diz que nós conhecemos graças a quê? Qual que é a fonte, a origem, o princípio de todo conhecimento? A experiência sensível, ou seja, nós conhecemos graças aos sentidos. Então essa resposta aí já abate duas questões aí. Que foi empirismo, escola filosófica moderna, que dizia que a fonte e origem, o princípio do conhecimento é a experiência sensível, ou seja, os sentidos. Em que região do planeta, do globo, se desenvolve o empirismo? Nas Ilhas Britânicas, ou na Grã-Bretanha, no Reino Unido, na Escócia, País de Gales e as Irlandas. Próxima questão. Em que região do planeta? Já falei, né? No Reino Unido, na Grã-Bretanha, esses países aí. Próxima. Essas foram as principais correntes. O que é epistemologia? Epistemologia é sempre o estudo de alguma coisa. Episteme em grego é conhecimento. Então a epistemologia é o estudo do conhecimento. A grande preocupação dos epistemólogos modernos é sobre a origem, o princípio e a fonte de todo conhecimento. Nós já vimos o empirismo e já vimos também qual outra escola filosófica moderna? Racionalismo. Também se desenvolve na modernidade. Só que ele fica na parte continental, no continente europeu. Mais especificamente na França e na Alemanha. E o racionalismo diz que
a fonte, origem, o princípio de todo conhecimento é a razão. Próxima. Tem mais uma escola filosófica moderna que é o apriorismo kantiano. O que diz o Então, para o inatismo, nós nascemos com algumas ideias. Por exemplo, a ideia de Deus. Ninguém nunca viu, nem ouviu, nem tocou, nem sentiu o cheiro ou o sabor de Deus. Então, de onde teria vindo a ideia de Deus? Para os inatistas, essa ideia só pode ser inata. Nós nascemos com ela. Por quê? Porque nós nunca experimentamos nada similar a Deus. Então foi o próprio Deus quem colocou essa ideia na nossa alma ao nascermos, para que depois nós pudéssemos procurá-lo. Próxima questão. Qual que é a próxima questão? Qual que foi a reação empirista ao inatismo, às ideias inatas? Para o empirismo não há ou não existem ideias inatas. Todas as ideias são oriundas, advindas dos sentidos, da experiência sensível. Não há nada no nosso intelecto que não tenha lhe chegado, senão por meio dos sentidos. E quais são os sentidos que nós usamos para conhecer o mundo? Visão, audição, tato, paladar, olfato, né? Então, por exemplo, a ideia de Deus, por que ela não é inata, segundo os empiristas? Porque nós não nascemos com ideia alguma, e como é que nós aprendemos sobre Deus? Alguém nos diz. Então, uma criança não tem noção nenhuma do que é Deus. Como é que ela aprende sobre Deus? Alguém falou para ela sobre Deus. Por isso ela desenvolveu a ideia de Deus. Porque experimentalmente alguém transmitiu a ela essa ideia. Aí o inatismo vai além, vai falar, mas peraí. Se sempre se ensina às pessoas o que é Deus, como se explica os primeiros humanos desenvolverem a ideia de Deus? Quem passou essa ideia para eles? Aí fica o questionamento dos inatistas e a discordância dos empiristas. Próxima questão. Qual foi a reação empirista? Então, já falei, né? Para os empiristas... Quem foi Thomas? Não há nada no nosso intelecto que não tenha nele chegado, senão por meio dos sentidos. Quem foi Thomas Hobbes? Filósofo inglês que viveu no século XVII, na transição do XVI para o XVII. E o mais importante representante da teoria absolutista, ou defensor do absolutismo, ele também era um empirista. Então, segundo Thomas Hobbes, o homem é mau por natureza. O pior inimigo do homem é o próprio homem. O homem é o lobo do homem. E se a gente for deixado à própria sorte ou no estado de natureza, nós viveremos, assim como vivíamos, no estado de guerra de todos contra todos. Se a gente for deixado à nossa própria sorte, a gente vai se destruir, a gente vai se matar. Porque nós somos violentos e maus por natureza. Então, como é que a gente consegue frear esse ímpeto violento, esse espírito destrutivo do ser humano? Somente com um Estado com poderes absolutistas. Ou seja, é necessário um Estado que tenha o poder de tirar a nossa vida, a nossa liberdade, os nossos bens, para garantir o mínimo de paz e segurança. Então, o Estado ele tem que ter um poder absoluto.
sobre a nossa vida, sobre a nossa liberdade, sobre os nossos bens. Para impedir o quê? Impedir que a gente se mate, se destrua. E ele é um empirista. Todo conhecimento vem dos sentidos. Próxima questão. Explica o materialismo e o empirismo. Vou ler. Hobbesiano. O materialismo. Para o materialismo, tudo é matéria. Não existe nada além da matéria. E como é que nós conhecemos e percebemos a matéria? Através dos nossos sentidos. Então, se só existe matéria, todo o conhecimento da matéria vem dos sentidos, da experiência sensível. A gente conhece a matéria com a nossa visão, audição, tato, paladar e olfato. Então, para o Thomas Hobbes, não existe nada além da matéria. Tudo é matéria. Como é que nós conhecemos a matéria? Através dos nossos sentidos. Visão, audição, tato, paladar. Próxima questão. Explique a ética e a política roberismo. É roberismo? Ética vem do grego ethos e quer dizer comportamento. E como é que é o comportamento do homem, do ser humano? Como disse o Thomas Hobbes, o homem é mau por natureza. O homem nasce mal. E se ele for deixado da própria sorte, ele vai destruir, ele vai violentar, porque nós somos movidos pelos nossos impulsos, pelo nosso desejo de autopreservação. E esse desejo, esse impulso de autopreservação, faz com que a gente destrua toda e qualquer ameaça. E se o outro representar uma ameaça para mim, eu vou matá-lo. Se quem? Então, o comportamento humano, segundo Thomas Hobbes, é regido pelo quê? Pelo auto-interesse. Então, nós somos movidos pelos nossos interesses. O que é o bem e o que é o mal para o ser humano? Bem é aquilo que preserva a nossa vida. Mal é aquilo que tira a nossa vida. Bem é aquilo que causa prazer. Mal é aquilo que causa sofrimento. Então essa é a ética hobbesiana. O que é o bem? O bem é preservar a própria vida e buscar o prazer. Enquanto o mal é você perder a própria vida e experimentar a dor, o sofrimento. E a política hobbesiana? Na política ele defende o absolutismo. O que é o absolutismo? É o poder absoluto na mão de uma pessoa. Então ele defende que o Estado ou um governante tem que ter poderes absolutos. E o que significa ter poder absoluto? É ter poder sobre a nossa vida, sobre a nossa liberdade, sobre os nossos bens. Se a gente representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode tirar a nossa vida, nos matando. O Estado pode nos prender ou o Estado pode tomar os nossos bens. E é isso que o Estado faz, não é? Depende. Mata também. Nada assim. O policial, se ele estiver perseguindo um ladrão ou alguém que esteja representando uma ameaça para a sociedade, ele pode matar. Pode alegar ilegítima defesa e que o sujeito estava representando uma ameaça para a sociedade. Analise.
Quebrou, morreu, Pronto. Então, qual que é a função do Estado? Impedir que a gente se mate, que a gente se destrua. Garantir o mínimo de paz e segurança. E para isso ele tem que ter poderes absolutos. Sobre a nossa vida, sobre a nossa liberdade, sobre os nossos bens. Próxima questão. Explica o conceito de tábua. Então, quem foi John Locke primeiro, né? Quem foi John Locke? Quem foi John Locke? Filósofo inglês. Que viveu no século XVII e outro importante representante do empirismo. Próxima questão. Explique o conceito de tábula rasa de Locke. Explica o conceito de tábula rasa de John Locke. Segundo John Locke, quando a gente nasce, a gente é uma tábula rasa. O que é tábula? Uma tábua. Uma tábua sem nenhuma inscrição, sem nenhum rabisco, sem nada escrito, sem nenhuma marca. Todas as impressões, todo o conhecimento, todas as ideias virão do quê? Dos nossos sentidos. Seria como se quando a gente nascesse, a gente fosse uma folha de papel em branco. Não tem nada escrito na nossa mente. Tudo aquilo que será escrito na nossa mente será escrito através dos sentidos. Da experiência sensível, da visão, audição, tato, paladar e olfato. Esse é o conceito de tábula rasa do John Locke. Uma tábua lisa, sem nenhuma marca, sem nenhuma inscrição, como se fosse uma folha de papel em branco. Próxima questão. Qual foi a crítica de Locke ao absolutismo e o que ele defendia? Segundo John Locke, o absolutismo era um governo tirano. E a função do Estado não pode ser ter o poder sobre a nossa vida, a nossa liberdade, nossos bens. Pelo contrário, a função do Estado é preservar a nossa vida, a nossa liberdade, os nossos bens. O Estado que tira a vida, que tira a liberdade, tira os bens dos seus súditos, esse Estado é um tirano e pode ser destituído pelo povo. Então, qual que é a função do governo, do Estado? Garantir 3 direitos básicos: a nossa vida, a nossa liberdade, os nossos bens. Proteger a gente contra o assassinato, não deixar que ninguém nos mate. Proteger a nossa liberdade, não deixar com que ninguém nos escravize ou tire a nossa liberdade, nos prenda. E garantir e proteger os nossos bens. Tudo aquilo que nós conquistamos através do suor do nosso trabalho. Então são direitos naturais. Quem nasce tem o direito de viver. E nós nascemos livres, portanto ninguém pode tirar a nossa liberdade. E tudo aquilo que eu conquisto através do suor do meu trabalho passa a ser minha propriedade, meus bens. Então eu ganhei através do meu trabalho e tenho direito àquilo que eu conquisto através do meu trabalho. Então, essa crítica: o Estado não pode ter o poder sobre a nossa vida, a nossa liberdade e nossos bens. Pelo contrário, o Estado tem que preservar a nossa vida, a nossa liberdade, os nossos bens. E por isso ele defende o liberalismo.
O que é o liberalismo? É uma corrente da filosofia política que defende as liberdades. Quais são as liberdades? Liberdade. A liberdade religiosa, a liberdade de religião, a liberdade de expressão. Você poder falar o que quiser e bem entender. No absolutismo não havia liberdade de religião, nem de expressão. Se você fosse uma religião contrária do rei, ou falasse algo que desagradasse o rei poderia tirar a sua vida, a sua liberdade, os seus bens. Então, John Locke vai defender as liberdades. A liberdade de religião, a liberdade de expressão, a liberdade política, o povo poder eleger os seus próprios governantes. E aí ele defende o parlamentarismo. O que é o parlamentarismo, em vez do absolutismo? É onde a população se elege um representante. O povo elege o parlamento. O parlamento é o poder o quê? Legislativo. Ou seja, o parlamento é aquele que faz as leis. E o parlamento também elege o primeiro-ministro, que será o chefe do executivo. O chefe de Estado é o rei. Na Inglaterra, que é só um figurante, né? Então, o primeiro-ministro atualmente é uma mulher, a primeira-ministra britânica. Então, a liberdade política e a liberdade econômica. A não intervenção do Estado na economia. O livre mercado funcionando de acordo com os interesses dos indivíduos. Então, você pode comercializar com quem você quiser e bem entender. Na época do absolutismo não havia liberdade política. O povo não podia escolher os seus governantes. E não havia liberdade econômica. Você só poderia comercializar com quem o rei autorizasse. Inclusive o Brasil sofria com isso, por conta do pacto colonial. O que estabelecia o pacto colonial? O Brasil só poderia comprar mercadoria de Portugal. O Brasil só poderia comprar e vender para Portugal. Poderia comprar um produto da Europa, podia ter num outro país um produto melhor e mais barato. Mas ele tinha que comprar de Portugal, mais caro e pior. Quando ele ia vender a cana-de-açúcar e o seu ouro, ele não poderia vender para outros países que quisessem pagar mais caro. Ele tinha que vender para Portugal, no preço que Portugal decidia pagar. Então, não havia liberdade econômica. Você só poderia comercializar com quem o rei autorizasse. E se você comercializasse com quem o rei não autorizasse, você poderia perder a sua vida, a sua liberdade, os seus bens. Então essa é a crítica que o John Locke faz ao absolutismo. Não existe poder inato, como acreditava-se no absolutismo. Como é que era o poder inato? O poder era passado de pai para filho. Existiam as dinastias, as famílias reais, que iam transmitindo aos seus descendentes o poder. Para John Locke não existe poder inato, todo poder vem do povo. É o povo que deve eleger e escolher os seus governantes. E a função do governo é garantir 3 direitos básicos. Quais são eles? Liberdade, religião, política e econômica. Vida, liberdade e propriedade, bens. E dentro das liberdades nós temos a liberdade de religião, a liberdade religiosa, poder escolher a religião para entender. Tem um filósofo chamado Thomas More que escreveu uma obra chamada Utopia. Utopia significa lugar nenhum. É uma ilha que ele idealizou onde funcionaria uma espécie de socialismo. Tudo que era produzido era dividido entre todos de forma igualitária. Não existia desigualdade, nem maldade, nem corrupção nessa ilha. Então era a ilha ideal. O Thomas More morava na Inglaterra e ele era católico. O rei Henrique VIII ele faz a reforma protestante lá e cria a igreja anglicana. E todo mundo que era inglês tinha que ser anglicano.
Porque se não fosse anglicano, o rei poderia matar, tirar a liberdade dos bens. O Thomas More acabou sendo morto pelo governo porque ele era católico e se recusou a se converter à igreja anglicana. Os anglicanos também perseguiram os puritanos, que era uma ala protestante ligada ao calvinismo. E muitos desses puritanos fugindo da Inglaterra foram para onde? Os puritanos fugindo da Inglaterra foram para onde? Formando as 13 colônias. Estados Unidos. Eles atravessaram o mar, quando chegaram lá, estavam morrendo de fome. E aí eles foram sair para tentar caçar alguma coisa. A única coisa que eles encontraram foi um peru. Mataram o peru, depenaram o peru e mandaram o peru para dentro. Nossa. Esse dia virou um dia sagrado para os norte-americanos. É o dia de ação de... Por isso que eles comem peru no dia de ação de graças. Lembrando esses puritanos que foram lá, aí, em forma de agradecer a Deus, porque Deus arrumou um peru para eles, né? Aí eles criaram então um dia de ação de graças para agradecer o peru. Na próxima aula a gente continua. Machismo.